Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Murilo, sou assessor exclusivo de investimentos aqui na XP e hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o Luiz Amaral, sócio e fundador da Equitas. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Prazer, tá? obrigado. Hoje também em conjunto comigo o Pedro Cesário, tudo bem, Pedro? Perfeito, tudo certo, Murilo? Vamos lá, na verdade até para me apresentar um pouco aqui, Pedro Cesário, também sou assessor aqui da XP. O grande intuito aqui é a gente estar mais próximo de vocês, claro, fazer o que a XP tem como objetivo, que é essa questão educacional, né? Então a empresa começou assim lá com o Benchimol e ninguém melhor do que o Luiz até para ajudar a gente nesse aspecto, né, Murilo? Com certeza, e a ideia do bate-papo aqui é humanizar realmente a figura do gestor, trazendo informação de qualidade, compartilhando boas experiências que ele tem muito nos agregar aqui. Então, o legal aqui não é que a gente fale muito, mas que o Luiz realmente se apresente e fale da experiência. Então, Luiz, por gentileza, se apresente para o pessoal de casa. Muitos já te conhecem, outros ainda não. Trazer um pouco do cenário desde o momento que você optou pela faculdade até o momento que você criou a Equitas de fato. Tá, bom, vamos lá. Trajeto longo aí, né? Uhum. Bom, eu sou o Luiz Felipe Amaral, sou sócio-gestor e fundador da Equitas Investimentos. A Equitas é uma gestora focada em renda variável, tem 3,5 bi sob gestão atualmente. Eu comecei, a Equitas começou, na verdade, em 2003, um pouco antes disso que você está me perguntando sobre o meu histórico. Eu me formei em engenharia mecânica, achava que ia trabalhar na indústria, tive uma experiência de estágio na indústria, não gostei. Acabei indo, fazendo o trajeto, todo mundo que não sabe exatamente o que quer, indo para a consultoria. E isso meio dos anos 90, acabei me encontrando ali num projeto meio sem querer, um projeto de avaliação e estruturação, na época era da Redcar, né, que acabou hoje é Rede, enfim, tem Rede, Cielo, tal. Na época estava se formando as empresas de aquário e a minha empresa tinha sido contratada para fazer a avaliação da companhia que estava se formando ali, né? Então foi meu primeiro contato com a avaliação de empresa, com esse processo todo de análise que se faz para chegar, para ter uma tentativa de estimar valor de companhias, né? E me apaixonei pela atividade, né? Gostei demais de ter que entender estratégia de empresa, como elas geram valor, e acabei daí indo para o mercado financeiro fazer isso, né? Fazer análise de empresa, análise de ações, num banco que chamava Banco Indosuez, isso meio dos anos 90, fazia análise de sell side, né? Fazia recomendação de ações, escrevia relatório para clientes. Isso foi até final dos anos 90, no final dos anos 90 eu acabei indo para os Estados Unidos estudar, fazer um MBA em finanças na Universidade de Chicago, era mais um passo meio natural na minha carreira naquela época. Depois fui trabalhar na Lehman Brothers em Nova York, fazendo investment banking, na verdade, né? Eu assessorava os fundos de private equity em transação de fusões e aquisições, em compra de participação de empresas lá. Quando eu voltei para o Brasil em 2003, eu decidi montar a Equitas e originalmente a gente fazia assessoria de fusões e aquisições para empresas de porte médio. Entendi. Então, na época eu achava que tinha aqui um gap de mercado mal assistido para esse público e a gente daí começou a prestar esse tipo de assessoria. Durante os 3 primeiros anos da empresa foi só o que a gente fez. E aconteceu que em 2006 a gente tomou uma decisão de mudar o negócio para asset, né? Fizemos o que hoje o pessoal de tecnologia chama de pivotar, né? A gente pivotou para asset. Eu vi ali, a partir de 2005, né, o mercado de capitais no Brasil, o mercado de bolsa reabriu para novas emissões. A gente começou a ver uma série de empresas novas vindo no mercado. E a bolsa lá atrás não é nada parecido com o que vocês veem hoje, né? Era ainda mais concentrada e com menos representação de setores domésticos, né? Era uma bolsa, quando eu entrei no mercado, era uma bolsa bem de privatização, 70% do Ibovespa era Telebrás e as subsidiárias da Telebrás e mais umas empresas do setor elétrico que estavam passando por privatização. Depois, no começo dos anos 2000, teve as empresas de commodities que acabaram ganhando, enfim, relevância, né, com o boom de China. E daí, a partir de 2005, começou a abertura de capital de empresas dos setores domésticos, né? Então, o que eu vi ali era uma possibilidade de ter uma série de setores novos, de empresas novas vindo ao mercado
e a gente estava em contato com esses setores, com essas empresas no lado de M&A, né, assessorando empresários de setores dos mais diversos, e achava que em função desse conhecimento setorial e de um background de análise, que teria um diferencial analítico aí para... não achava que os gestores naquela época não conheciam tão bem esses setores, poderia ter um diferencial aí. Então essa foi a origem da Equitas como gestora em 2006. A gente começou fazendo gestão de fundos long short, que acabamos saindo em 2015, e o nosso fundo atual, carro-chefe, começou em 2010, que é o Equitas Selection. Perfeito. Essa foi a trajetória. Perfeito. Legal. Até em linha com o que você contou para a gente, né, Luiz? Queria saber em específico como que é um dia a dia do gestor. Às vezes nossos investidores pensam que é uma coisa tranquila, que não tem aí dificuldades. Queria que você me contasse um pouco nesse sentido, claro, tendo aí justamente esse know-how desde 2003, ou seja, mais de uma década aí fazendo esse tipo de operação. Bom, o dia a dia, enfim, o que a gente faz, tem várias atividades numa empresa de gestão, né? A parte mais relevante é obviamente a gestão do portfólio, mas também é uma empresa por trás. Ele tem outras atividades que, lado comercial, a gente tem que se apresentar, tem que vender o peixe, né? Todo negócio tem que vender seu peixe, no final das contas a gente tem um negócio para gerir. Mas o principal do meu tempo é gasto com a gestão do portfólio, né? Eu trabalho com uma equipe, com 4 sócios na equipe de análise, e mais uma equipe de analistas um pouco mais novos, mais júniores, que auxiliam a gente no processo de análise. Então, o dia a dia de um gestor como é a Equitas, né, que faz análise de ações de empresas e com um horizonte mais longo prazo, o que a gente tenta fazer é tentar entender o fundamento das empresas, entender quais são as barreiras de entrada nos setores, quais são os diferenciais competitivos das empresas, que vão permitir elas gerarem resultado para os acionistas em médio e longo prazo. Então, para isso, a gente tem um trabalho grande de coleta de dados, coleta de dados junto às empresas que a gente investe, aos concorrentes, a fornecedores, a ex-funcionários. Então, o tempo inteiro levantando informação, tentando checar algumas nossas hipóteses. No final das contas, você acaba montando algumas hipóteses, né, a partir das informações, e a gente está o tempo inteiro checando isso, né? E a gente tenta depois refletir isso em modelos financeiros, né, de projeção, para ter uma base de que é o valor potencial dessas empresas. Então o trabalho é esse, o trabalho de coleta de dados, de análise e bastante análise financeira também. Perfeito, perfeito. Até em linha com o que o Luiz vem falando, acho que é até legal de colocar, Vini, aqui no gráfico, em específico, como veio o fundo Equitas Selection, né? A gente tem aí, como o Luiz citou, a abertura em 2010, como vocês podem ver, e se a gente colocar aqui o benchmark do fundo, a gente vê que de 2010 até 2016, o Ibovespa teve sim uma queda. Se a gente olhar, porém, o fundo Equitas, a gente pode ver uma forte subida, chegando ali em específico aproximadamente 78% nesses anos, né? Queria que você explicasse, Luiz, um pouco de como que vocês conseguiram ser eficientes nesse sentido, porque a gente viu, de fato, diversos fundos que acabaram não conseguindo ter a mesma performance, né? Se você puder explicar um pouco até como você faz justamente esse filtro de dados, essa modelagem dos dados para conseguir direcionar as aplicações da melhor maneira, acho que é algo que vai agregar aqui também para o pessoal. Tá. A gente falar um pouquinho sobre como é que a gente compõe o portfólio, o que é a filosofia por trás da composição do portfólio, e daí de repente dá para sair um pouco da explicação disso, né? A gente trabalha geralmente com 20 a 25 ações no portfólio. Ele não tem necessariamente relação direta com o Ibovespa, tem uma relação em função de mercado como um todo, tem uma correlação grande, né? Mas a composição do meu portfólio ela não tem que espelhar ou não tem que estar próxima do Ibovespa. Então o Ibovespa hoje, vamos dizer, tem lá 1/3 mais ou menos que é composto de empresas exportadoras que estão vinculadas a preço de commodities, né? A Petrobras, a Vale, as siderúrgicas, as empresas de papel e celulose. Tem 1/3 mais ou menos que é setor financeiro, isso grosso modo, né? E o outro terço são empresas da economia doméstica, real, fora bancos. A gente não tem esse apego a replicar isso. Eu tento olhar num universo de cobertura nosso, que é por volta de uns 170 ações,
a gente olha e tenta identificar ali a melhor relação risco-retorno para compor um portfólio, independente de onde é que está o índice, né? Então, ele pode ser muito diferente do índice, o portfólio, e historicamente foi muito diferente do índice. A gente teve um peso muito maior de setores domésticos, né, de empresas vinculadas à dinâmica da economia doméstica, isso por uma visão nossa de diferencial analítico, né, e de foco. A gente acha que para conseguir ter resultados superiores ao longo do tempo, você tem que ter algum diferencial. Para ter diferencial, tem que ter foco, né? Então, a gente acha que tem diferenciais maiores analisando os setores domésticos. Isso refletiu na carteira historicamente. A carteira vai ter, tipicamente, uma concentração de uns 6 ou 7 papéis, representam mais ou menos de 50% a 60% do fundo. Então, a gente trabalha com os nomes principais, ali com posições individuais entre 7% a 12%, tá? E compõe daí o portfólio com o que a gente chama de posições periféricas. São posições bem menores, que podem ser daí ações de empresas que têm um perfil de risco maior ou têm uma liquidez menor. Enfim, essa composição dessas que eu chamo de posições principais com as periféricas é que dá essa relação risco-retorno que o fundo apresentou ao longo do tempo. E nessas principais, a gente busca empresas que são geralmente líderes nos setores que elas atuam, empresas bastante sólidas, com diferenciais muito claros, com pouca alavancagem, enfim, justamente para nesses períodos de mercado difícil, de economia difícil, geralmente nessas empresas bem posicionadas, sólidas, elas têm uma resiliência maior. Então o fundo acabou refletindo isso ao longo do tempo também. Então a gente acertou na mosca, a gente começou um fundo ali no meio de 2010, antes da primeira eleição da Dilma. Perfeito. Então pegamos toda aquela deterioração de economia dos 2 mandatos dela, principalmente no segundo mandato, e foi importante ter no portfólio essas empresas mais sólidas aqui como grande parte do portfólio. Então a gente teve essa característica de cair menos do que o mercado nos momentos difíceis e vem conseguindo acompanhar nas altas também. Então foi assim que a gente passou por esse período. Legal, muito legal. E algum direcionamento setorial que você vem enxergando como uma perspectiva interessante? A gente não toma decisão baseado em setores, assim, não é um sistema de call macro, né? Você olhar o setor macro e vou definir setores e depois tentar achar ações. A gente parte do contrário, tentar identificar boas companhias muito bem posicionadas para fazer investimentos de 3 a 5 anos. Perfeito. Então, independente do setor, o que a gente busca é ter uma diversificação no portfólio, né? A gente não acredita lá nessa história, você tem uma concentração excessiva numa única ação, a gente gasta nosso tempo para entender em detalhes as empresas onde a gente investe, para saber o risco que a gente está correndo. Esse é o principal, mas o futuro é incerto, as coisas saem às vezes diferente, a gente também é sujeito a erro, então eu não acho que vale a pena colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, aquela história meio básica de diversificação, então por aí. Existem casos, por exemplo, que você fez uma análise, né, análise fundamentalista, olhando os fundamentos da empresa, o horizonte de 3 a 5 anos. Tem caso que você vê que dá para segurar mais ainda o papel, 6, 10 anos, no sentido de deixar mesmo o papel para mais longo prazo ainda? Não dá, a gente não tem assim, não é que tem 3 a 5 anos eu tenho que sair da posição em 3 ou 5 anos. A gente está o tempo inteiro reavaliando as posições. O 3 a 5 anos é simplesmente um direcionamento de horizonte na entrada. No momento que a gente entra, a gente está pouco preocupado com o que vai acontecer com a ação no próximo mês ou 2 meses. Se a gente encontrar ali elementos de uma combinação de um preço que faça sentido e os elementos que vão permitir a empresa gerar valor nesse horizonte de 3 a 5 anos é o que importa para a gente na tomada de decisão. Perfeito. Mas tem casos no portfólio, por exemplo, tem uma ação que eu tenho há 9 anos na carteira, que é a Ezetec. É uma incorporadora aqui de São Paulo. Acho que disparado foi a empresa que se comportou melhor no ciclo, né? Uma disciplina de custo muito grande, um foco na região aqui de São Paulo, com uso de capital próprio e não de alavancagem. Então eles conseguiram sobreviver muito bem nesse ciclo difícil que foi para o mercado imobiliário e conseguiram se posicionar muito bem para esse momento de volta, né? Há poucos anos atrás estava muito difícil para as empresas, por exemplo, recompor o banco de terrenos, né? As empresas estavam tendo que repagar dívidas, todo mundo com a corda no pescoço e quem estava bem financeiramente conseguiu pegar esse momento, né? Essa oportunidade para, por exemplo,
comprar terrenos. Então agora que o mercado está reagindo bem aqui em São Paulo, eles estão muito bem posicionados, eles são uma das empresas que tem terreno aqui, tem para lançar produtos. Né? Então assim, a gente passou, eu estou falando um exemplo, a gente passou por vários momentos com essa empresa, mas a gente sempre reavaliando e fazendo sentido manter a posição. Tem outros casos onde a gente saiu em muito menos tempo, né? Às vezes já aconteceu várias vezes, entrar numa posição com esse horizonte de 3 a 5 anos, de repente em 3 ou 4 meses a ação dobra de valor. Aí muda a relação risco-retorno, né? Aquela atratividade que a gente enxergava de perspectiva de médio e longo prazo com um risco em função de valuation adequado, deixa de fazer sentido, a gente sai antes. Então não é que está escrito em pedra os 3 a 5 anos, não. Perfeito, perfeito. Se a gente avaliar, né, Luiz, a gente tem um movimento bastante incerto em termos internacionais hoje na nossa economia, né? Posso citar aí Estados Unidos e China, que vem nesse atrito há bastante tempo. Posso citar também, claro, nosso país aqui vizinho, chapa esquerdista da Cristina Kirchner, no poder de novo. Mesmo se a gente for ali para os países asiáticos, países europeus, a gente vê também indicadores muito abaixo do esperado para o mercado. Diante de tudo isso, como você acha que é uma maneira correta de se proteger? Claro, considerando que a gente é um país emergente e que a gente tende a sentir, tende a ter uma sensibilidade maior nesse sentido. Olha, acho que a melhor maneira de se proteger é com diversificação, no final das contas, né? Mas isso que você está citando, a gente tem que entender que o Brasil é um mercado emergente, né? É sujeito a uma volatilidade maior, de fato está inserido num contexto global, né? Então, não é que isso aqui é uma ilha que tudo que acontece em volta não importa. Importa sim. Sempre importou. O que eu acho, e também não vejo nada muito diferente no que está acontecendo fora, né? A gente, de tempos em tempos, tem alguns questionamentos maiores em relação a, puxa, qual vai ser o ritmo de crescimento da economia global. E esse ano foi um ano onde está se questionando muito isso, né? A gente está passando já por são vários anos de um crescimento síncrono das principais economias, mesmo com mercados emergentes também, e parece assim um ciclo já em fase avançada, né? Não sei se é final de ciclo, mas é um ciclo em fase avançada. Então começa um questionamento e sinais de desaquecimento, principalmente em algumas economias na Europa, Estados Unidos também. Então a dúvida que surge é, puxa, para qual vai ser o novo ritmo de crescimento da economia global, e que sempre que você tem essa dúvida gera ruído. Né? Então, é isso que a gente está vivendo esse ano e tem bastante ruído vindo de fora. Mas assim, eu tendo a acreditar que o que está acontecendo no Brasil hoje é mais relevante, né? A gente tem elementos aqui domésticos, né, para se sobrepor a um eventual cenário não tão favorável do mercado externo, né? A gente passou por um momento ali até 2016, vamos dizer que foi o melhor momento, enfim, teve uma sequência de quase 10 anos que foi o melhor momento de crescimento das economias globais, crescimento do mundo inteiro crescendo com excesso de liquidez, com juros zero, com juros negativos em vários países. E mesmo assim a gente conseguiu ter em 2 anos ali uma queda do PIB de 8%. Né? Isso parece cenário de guerra, né? Eu tenho comentado. E só por questões domésticas nossas, né? As questões 100% nossas. O que sugere que, poxa, se a gente tiver um ambiente talvez não tão benigno, o vento não seja tão a favor, né? Um ventinho um pouco mais contrário de fora, a gente tem elementos aqui, se a gente continuar avançando nas reformas e fazendo o que tem que ser feito, tentando tirar as distorções da economia, que não são poucas, a gente tem elementos aqui para superar isso e a economia ir bem e a Bolsa também desempenhar muito bem. Muito bom. Olhando hoje para o cenário atual, nós vemos uma perspectiva muito grande de bolsa. Então, renda variável, então, ativos listados em bolsa tendem a ter um crescimento mais, não digo contínuo, porque a gente tem essa oscilação, né, de mês a mês, mas hoje as projeções dizem, vamos lá, 140 mil pontos do Ibovespa para o ano que vem. Você, como gestor, a casa em si, acredita também nesse boom, no bull market? Você projeta mesmo 140 mil pontos do Ibovespa? A gente não faz projeção do Ibovespa, ainda mais em curto espaço de tempo, assim, 1 ano e tal, porque isso está muito sujeito, às vezes, a fluxo que não acontece, às vezes, na velocidade que se espera, enfim, e ruído que acontece no curto prazo, né? Mas eu compartilho da visão que a gente está num momento excepcional, né? Se quem tiver uma visão
de ciclo, né, um pouquinho mais distanciada, não em horizontes tão curtos, assim, se puder se programar para investimentos do nosso horizonte de 3 a 5 anos, é um momento excepcional, eu acho, para investir em bolsa no Brasil. É bom ter em mente que não vai ser em linha reta, né, não vai ter não é 40 ao ano que vai acontecer, né, e isso tem muito investidor ainda que está acostumado na realidade anômala e bizarra que a gente viu aqui no Brasil, ter 1% garantido ao mês, né, que não existe mais, graças a Deus, mas não vai acontecer na Bolsa algo parecido. A Bolsa, de fato, oscila, mas eu acho que tem um alinhamento de estrelas, tem um momento muito favorável e o mais interessante do que está acontecendo na Bolsa, que, pelo menos na nossa perspectiva, é o momento das empresas que está muito favorável. As empresas passaram por um movimento de ajuste muito forte, depois de uma queda de lucro generalizada que aconteceu até 2016, foi muito forte o movimento que aconteceu, e 100% das empresas que a gente tem contato passaram por um movimento de ajustar a base de custo, apertar cintos, assim, buscar eficiência, buscar automatizar processos, ficaram muito enxutas, né? Quando isso acontece, é normal ver, mesmo num ambiente de crescimento baixo, que a gente está vendo agora, as empresas apresentarem crescimento de lucro operacional. Isso aconteceu nos Estados Unidos, depois da crise de 2009, e a gente viu durante vários anos as empresas apresentando esse crescimento de lucro operacional. Aqui, além disso, teve a queda da taxa de juros, né, que trouxe para baixo a despesa financeira das companhias. Então, a gente está vendo um efeito combinado de queda de despesa financeira com aumento do lucro operacional, que a resultante é assim, lucro líquido crescendo fortemente. Desde o primeiro trimestre de 2017, a gente tem visto isso consistentemente. Então, esse acho que eu diria que é o fundamento que está por trás dessa subida do Ibovespa até agora, e é o que a gente enxerga como mais interessante. A Bolsa como um todo parece, né, em termos agregados, negociando a múltiplos de lucro próximo do que foi a média histórica e o lucro das empresas vindo muito bem, né? Então, e óbvio que tem no lado macro aqui uma situação muito diferente do que a gente teve no passado. Teve uma inversão do ciclo político, a gente tem uma pauta hoje de reformas que até pouco tempo atrás não tinha, várias coisas já se materializando, né? Não é mais promessa, muita coisa extremamente relevante que já aconteceu e vai ter um tempo para surtir efeito na economia. E tem também o tal do lag da política monetária, né? Os juros, a gente nunca viveu juros tão baixos, né? Isso tem um tempo aqui para impactar a economia. Então, assim, tem uma série de fatores muito positivos que estão favorecendo o investimento em renda variável. Legal, perfeito. Até nessa linha de raciocínio, como você citou, a gente vê aí com uma previdência, né, com uma economia fiscal de 800 bi em 10 anos, claro. A gente tem também, ainda que incipiente, discussão sobre reforma trabalhista 2.0, sobre reforma tributária e um dos aspectos talvez mais essenciais, reformas microeconômicas, reformas de produtividade que, claro, vão dar mais espaço para essas empresas se alavancarem. Dito tudo isso, e até considerando o que você falou em relação à alavancagem de lucro líquido dessas empresas, até aproveitando essa base de custo mais enxuta, a minha pergunta é, até quando será que a gente vê isso, considerando também esse lag na política monetária que você citou, que de fato a gente vai ter um tempo até a economia ter uma toada positiva, claro, 16 anos de uma economia baseada em intervencionismo não se muda em um ano, né, Luiz? Até quando você enxerga essa perspectiva positiva para o lucro das empresas em si e, claro, para o crescimento da Bolsa? É muito difícil dizer, porque a gente vem de uma base muito distorcida. A nossa economia é cheia de distorções, né? Isso começou talvez lá na Constituição de 88, teve poucas reformas ao longo do tempo, aí teve uma fase de um pouco de abertura ali no Collor, depois uma fase de privatizações, começou também no Collor, o Fernando Henrique deu segmento, algumas reformas do governo Fernando Henrique, um pouco no começo do governo Lula, incentivando o mercado de crédito principalmente, depois a gente deu meio que um cavalo de pau voltando a introduzir distorções na economia em vez de tentar tirar, mas a quantidade de distorção que a gente tem no nosso ambiente de negócio é muito distorcido, muito difícil. Então acho que tem uma pauta para a gente normalizar, né? Normalizar no sentido de colocar em padrões parecidos com o que é em economias mais desenvolvidas, muito extenso. Então, se isso for perseguido, e a dificuldade é você continuar perseguindo, né? Isso ao longo do tempo,
com disciplina, né, e determinação. Mas se isso for feito, a gente pode inaugurar um ciclo de vários anos aqui muito positivos. Não sei quantos anos, pode ser muitos anos. A gente é um país pobre ainda, de economia de renda média baixa, não é que teria tudo para ter uma facilidade maior de crescimento do que outros países. Tem um gargalo em infraestrutura, né, que pode ser dentro de regras bem feitas para atrair o capital, pode ser um ponto de atração de capital. Então tem tudo para crescer. Assim, o que me preocupa muito mais em tudo que a gente está falando é a questão de capital humano. Assim, no Brasil, a gente investe mal em educação, não diria nem que é pouco, talvez não é nem tão pouco, mas é muito mal. E os resultados são pavorosos, né? Isso é o que mais dá medo, né? E a gente não parece que essa não parece ser uma agenda que está sendo perseguida com a força que deveria. Mas todo o resto, sim, tem um ambiente para crescimento durante muitos anos. Legal, perfeito. De fato, e se a gente olhar em específico, percentual de despesa pública e percentual de gasto governamental em educação do governo, é um dos países que, na verdade, mais gasta. Mas ainda assim a gente é muito ineficiente, a gente está muito atrás em provas e testes educacionais, então tem essa disparidade de fato. Mas claro, se isso for corrigido, obviamente é o que a gente espera, né, Murilo? Que o Brasil cresça da melhor maneira, certamente. É o que a gente quer realmente para a economia. Certeza. Até mudando um pouco aqui o foco, falando sobre a sua função como gestor. Tanto gestor do fundo e também gestão de pessoas dentro da Equitas. Mudando um pouco, Equitas tem algum significado para você quando você decidiu nomes? Por que Equitas? Eu gosto de fazer essa pergunta mais por título de curiosidade mesmo. Quando você monta a empresa, para a gente não teve nenhum significado muito expressivo, ela se tornou muito expressiva ao longo do tempo, né? A gente acabou atrelando a nossa história nos últimos vários anos a esse nome. Então, para a gente tem um significado muito forte. Mas, assim, lá atrás, quando a gente apareceu com o nome, era patrimônio em latim. Enfim, não tinha grandes... grandes significados. E até que o pessoal de casa que está nos assistindo, pessoas que têm esse desejo de ser gestor, né, de ter um próprio fundo... Como que é a sua relação trabalhando no mercado financeiro com vida pessoal? Você consegue equilibrar bem isso? Claro, saindo um pouco agora do assunto macroeconomia, Perfeito. Mas uma coisa um pouco mais pessoal, se você pode falar pra gente. Não, eu consigo equilibrar bem, para mim é super importante isso, né? Acho que você tem que ter, para ter uma vida bem equilibrada, acho que tem um tripé aqui que é a vida profissional bem equacionada, né, e funcionando direito, a família, a vida familiar, enfim, bem estruturada, e tem que ter sempre alguma outra coisa, algum hobby e tal. Eu tenho um equilíbrio bom desse tripé aí e consigo... Agora, não foi sempre assim não, tá? O pessoal assim, mais novo me pergunta assim, um conselho, aí vem a pessoa e fala, qual é o conselho equilíbrio, né? Isso é uma tremenda mentira, né? Quando você está em começo de carreira, não tem equilíbrio não, tem que trabalhar tem que ralar pra caramba, né? Pegar pesado mesmo. Eu acho que eu passei um pouco já dessa fase, eu estou conseguindo já dar o conselho do equilíbrio. Agora a gente chegou. Pra curtir um pouco do equilíbrio. Você falou do hobby. Qual que é o seu hobby? Putz, pra mim a minha válvula de escape, o que é fora de família e trabalho, é o jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu há um bom tempo. Eu fazia bastante quando era mais jovem, acabei voltando alguns anos para incentivar meu filho e fiquei. Meu filho me largou e eu acabei ficando. Já deve estar no estágio avançado ali do jiu-jitsu. Avançado, tô lá tentando. Legal. Muito bom. E aí, né, Murilo, a gente gosta até, para finalizar esse tipo de bate-papo, fazer algumas perguntas pontuais, óbvio, como o Murilo disse, para humanizar a figura do gestor, né? Às vezes é visto como algo intangível, algo que não está à nossa volta, e aí a gente elabora essas perguntas. Luiz, um livro. Livro? Livro de investimento, né, que é o assunto aqui, tem um livro de um gestor chamado Howard Marks, que chama The Most Important Thing, que eu acho um dos melhores livros de investimento. Na verdade, ele fala The Most Important Thing como se tivesse uma coisa que é a mais importante. Na verdade, ele lista, acho que são 16 pontos ali super relevantes. Mostra que tem um monte de coisa que é importante
no ambiente de investimentos, né? Eu acho que esse de investimento. Fora isso, assim, tem um livro que eu tenho recomendado desde esse livro que eu li ano passado, é meio novo, tem uma tradução já em português, chama Garra, que é de uma psicóloga da Universidade da Pensilvânia, que fez um trabalho tentando entender assim, o que leva as pessoas de sucesso, qual é o elemento que leva pessoas de sucesso a persistirem e terem destaque no que elas fazem. Então, no final das contas, o poder, né, o título é Garra, o poder da perseverança. Então, assim, eu acho uma tremenda leitura e recomendo. Perfeito. Uma frase que te define ou que você acha que faz sentido nesse mundo corporativo? Que me define eu não sei. Uma que faz sentido no mundo corporativo, tem uma frase do Benjamin Franklin, ele dizia o seguinte, quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Então, assim, é aquela coisa, putz, faz o que depende de você e trabalhe, se esforce, independente do que está em torno, né? Então, para mim, eu sempre levei isso meio que, enfim, bastante a sério. Claro. Muito bom. Perfeito. Uma pessoa que você, obviamente, tem uma admiração enorme aí, seja do mundo corporativo, seja do mundo pessoal. Ou até uma fonte de inspiração para você, no caso. Acho que meu pai é um cara desse que eu vejo eu falei de garra, falei de não dar desculpa, meu pai é bem isso, é um tremendo batalhador e para mim é uma tremenda inspiração. Legal. Para fechar aqui, um sonho grande. Sonho grande? Ou o seu sonho grande. Eu quero, assim, a gente tem lá um propósito na Equitas que é fazer a diferença no patrimônio das pessoas, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui pode ser bem maior, né? Pode atingir mais um número muito maior de pessoas. A gente está numa fase agora do mercado financeiro que as pessoas físicas estão tendo acesso, né? A XP tem tido um papel importantíssimo nisso e, enfim, meu sonho é conseguir tocar mais as famílias aqui, fazer mais diferença na vida das pessoas. E tem um sonho grande também de fazer a diferença em educação. A gente tem algumas iniciativas que a gente vem fomentando de educação básica e eu quero levar isso adiante, né? Com o sucesso da empresa, eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais fazer isso e contribuir com a educação básica do Brasil, que eu acho que talvez seja o meu chamado aqui mais importante. Perfeito. Muito bom. Pessoal, a gente já está chegando no final aqui da live, né, da entrevista com o Luiz. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a audiência de todos. Toda terça-feira, às 14 horas, nós estaremos entrevistando personalidades, gestores do mercado financeiro e sempre é um prazer a audiência de vocês. Nós queríamos, né, agradecer ao Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado, viu, Pedro, pela presença aqui, nos ajudando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa no comentário o que vocês gostaram. Se tem algum feedback pra gente também, pra gente melhorar. Porque a gente está aqui realmente para aprender, para melhorar para vocês. Inscrevam-se no canal, deixem um like, que isso é muito importante e é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo aqui, tá bom? Muito obrigado e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Abraço Obrigado para vocês.